Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Edson Zanata para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª sessão ordinária, em 9 de agosto de 2016. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e professor Rogério Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Raymond, Renato Cinco, Paulo Messina, Tânia Basto, Paulo Pinheiro, Jimmy Pereira, Tereza Berg, Elton Babu, Mário Júnior, Jefferson Moura e professor Rogério Rocal, 11, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Renato Cinco, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 26 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador professor Rogério Rocal, que ora preside essa sessão, senhores vereadores presentes, senhoras e senhores. Presidente, eu venho a essa tribuna nesta data para manifestar um ato de solidariedade a milhares e milhares de profissionais taxistas, porque a gente tem acompanhado, pelo menos nos meios informatizados, uma crítica que, na verdade, foi um verdadeiro esculacho de uma cidadã à classe generalizada como um todo. Na verdade, esses trabalhadores que não têm hora da assunção do seu serviço, consequentemente também não têm um horário de término do exercício de sua atividade, seja ele o permissionário ou o auxiliar, no tocante ao desempenho dessa árdua atividade, conduzindo os passageiros por nossas vias de grande, razoável ou pequeno fluxo viário, adentrando com os seus veículos em todas as comunidades, seja do centro, da zona norte, a zona oeste, em todos os pontos dessa cidade, enfrentando adversidades que vão do congestionamento do trânsito, desse caos que está o trânsito na nossa cidade do Rio de Janeiro, assim como ao perigo na sua árdua missão de conduzir o passageiro até o seu destino final. E, lamentavelmente, quando ocorre uma circunstância ou outra que se repete numa cobrança indevida, uma circunstância de um constrangimento que seja, toda uma classe é bombardeada por uma crítica como se todos fossem bandidos, como se todos fossem marginais, quando na verdade esses trabalhadores, senhor presidente, eles enfrentam no dia a dia inúmeras circunstâncias de perigo, em razão da ação de miliantes, que pouco importa se a parte lesada, a vítima, tem um valor insignificante, né, um valor pecuniário, porque geralmente o meio de transporte e o meio de trabalho desses profissionais geralmente não são utilizados como bem a ser subtraído para práticas de outros crimes, porque são veículos com uma cor padrão, veículos que certamente serão localizados até pelos próprios companheiros de classe, porque muitos se conhecem no dia a dia dessa árdua missão. Mas é triste quando a gente vê, né, numa postagem, a pessoa rotulando toda uma classe, todo um segmento de labor, né, pessoas que no exercício de sua atividade laborativa
são constrangidos, são esculachados de um modo geral, em decorrência até mesmo de uma notícia que é prolatada de forma leviana. É claro e evidentemente que qualquer pessoa que se sente ofendida, que se sente lesada, por quem quer que seja, por profissional que seja, essa pessoa ofendida, essa pessoa lesada tem os seus direitos amparados pela Carta Magna, pela Constituição, pelas legislações ordinárias, seja o Código Penal, ou lei específica para buscar o remédio legal para solucionar aquele constrangimento, aquela violência sofrida. Não ir para a mídia e escancarar da forma como é escancarado, como se todos fossem iguais. Nós já tivemos notícia na nossa cidade de profissionais dessa área que encontraram dentro, do seu meio de trabalho, do seu veículo, do seu táxi, bens, inclusive valores deixados, no interior do veículo, e essa pessoa tenta de todas as formas localizar, o legítimo proprietário com vistas à devolução daquele bem. Quando assim não o faz, procura quem de direito, porque segundo os preceitos legais do nosso Código em vigor, da nossa legislação penal de 1940, vai até a delegacia de polícia para fazer a entrega, e é lavrado um auto de apresentação daquele bem, para se tentar localizar o legítimo proprietário, porque a nossa legislação também manifesta no seu tipo penal a apropriação indébita de coisa achada, muito embora nós temos o hábito de dizer que achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Existe um tipo penal, no artigo 169 do nosso Código Penal, que fala na apropriação indébita de coisa achada. Então nós temos notícia de muitos profissionais, taxistas, que não só encontram bens perdidos, extraviados dentro do veículo, como muitos em suas missões laboral, transportam pessoas até nosocomios públicos, hospitais públicos, para conduzir. Mas também temos notícia de tantos e tantos motoristas de táxi que tiveram sua vida perdida, foram eliminados na reação, ou muitas das vezes nem reagiram ao assalto, perderam a sua vida no exercício da sua atividade, que, como eu disse antes, esses profissionais não têm hora nem de assumir e nem de terminar o trabalho. Muitos trabalham até 20 horas diárias se locomovendo. Recentemente tivemos notícia, inclusive, de um aqui no aterro do Flamengo, que no movimento brusco, ao presenciar que seria assaltado, acelerou seu veículo e o carro foi arremessado ao interior da Baía de Guanabara e, consequentemente, seu corpo foi arrastado para longe aqui da orla. E isso é o que a gente vê todos os dias. Então eu estou aqui nesse momento, senhor presidente, mas como um ato de solidariedade a esses profissionais, a esses homens que exercem a sua atividade laborativa na chuva, no sol, e em cima aí de muito sofrimento, enfrentando lamaçal, enfrentando enchentes, enfrentando todas essas circunstâncias adversas, e que não podem ser generalizados por uma ofensa, por um constrangimento, como um verdadeiro esculacho a uma classe que desempenha esse labor. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Bem, inicialmente nós queremos aqui nos dirigir a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nos veem aqui na TV Câmara. Queremos colocar aqui, na verdade, parabenizar a Rafaela Silva, uma mulher negra que sempre, historicamente, a raça negra massacrada nesse país, foi justamente essa mulher negra da periferia desta cidade que lutou e conseguiu trazer uma medalha de ouro para o Brasil. Queremos colocar essa situação porque
o senhor Eduardo Paes, junto com os membros da COI, né, de todo esse processo que montam uma Olimpíada aqui no Brasil, e que fizeram de tudo para trazer a Olimpíada, como já tinha feito a questão dos Jogos Pan-Americanos. E não analisam a situação, o gasto para realizar esses eventos. O do Pan-Americano, que estava previsto por volta de 300 e poucos milhões, quando eles falaram no início, acabou em cerca de 4 bilhões de reais. Queremos colocar essa situação porque da Olimpíada também não foi diferente. Quando lançaram lá em 2009, aonde estava o presidente Lula, Eduardo Paes, todos fogosos lá, felizes e satisfeitos por terem conseguido que a Olimpíada fosse realizada no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em outros estados, alguns eventos, mas como centro, o Rio de Janeiro, o que disseram à época que era um evento que iria custar 28 bilhões de reais. Aí depois ampliaram para 39 e o Tribunal de Contas da União verificou que, na verdade, 40 bilhões de reais. Então, toda essa festa que está se fazendo aí é para poucos. Os ingressos que estão vendendo aí, os que conseguiram vender para os principais eventos, é caríssimo. Não é para a população. Pessoas que vieram de outros estados ou mesmo daqui, a grande maioria tem padrão aquisitivo para poder pagar o preço caro desses ingressos. E o resultado disso para a população? O resultado disso é que entre 80 a 100 mil pessoas foram removidas de suas residências. Tanto aqui na região do Porto Maravilha, como em outras partes dessa cidade, e um fato absurdo foi a remoção da Vila Autódromo. 530 famílias, e vejam bem, essas famílias já tinham sido removidas de outro local há 35 anos atrás, e foram construindo as suas residências com toda a dificuldade, inclusive o esgoto, ali não foi a prefeitura que realizou, foram os próprios moradores, não é certo? E aí veio a Olimpíada, o nervosinho Eduardo Paes, que segundo a Odebrecht está lá na relação deles, com mais de 20 milhões, que tem que ser investigado, eles não querem essa investigação, não querem, na verdade, instalar a CPI, que foi solicitada pelo vereador Jefferson Moura com relação às Olimpíadas, e também tentei aqui conseguir assinaturas dos vereadores para investigar a lista da Odebrecht, onde está o nome do prefeito, mas não conseguimos as assinaturas necessárias. Isso coloca claramente que a população dessa cidade, desse estado, estão cansados dos governos do PMDB. Cansados desses governos. Justamente porque são governos que beneficiam uma pequena elite aqui em cima de empresários, do pessoal que se apodera, na verdade, das instituições, mas a maioria da população está passando necessidade. A maioria dos nossos jovens estão aí sem ter direito a uma escola com tempo integral, porque toda essa propaganda que o Eduardo Paes está fazendo de escola de tempo integral, na verdade é um grande engodo, porque ele não faz concurso para professores, para os profissionais da educação, caso queira instalar. Aquilo tudo é fonte de propaganda
para tentar iludir mais uma vez a população, mas não vão conseguir. Porque o candidato dele, o espancador de mulheres, pré-candidato, não, agora já é candidato, né? O Pedro Paulo, né? Esse aí vai levar uma surra eleitoral. Uma surra eleitoral que, na verdade, obviamente, não dá para comparar a surra, espancamento que ele deu contra sua ex-mulher. Bárbaro. E ninguém aguenta mais esses personagens que espancam mulheres. E a população vai dar a sua resposta. Queremos colocar aqui porque já faz alguns anos foi montada essa aliança entre PT e PMDB nacionalmente e aqui no estado, aonde aqui na capital o vice do Eduardo Paes é do PT, Adilson Pires, né, que foi responsável junto com o Eduardo Paes por todas as remoções que aconteceram. É responsável por todos os desvios que aconteceram de verbas, porque ele deveria ser o primeiro a pedir a investigação, mas não, é conivente com aquilo. E conivente com aquilo justamente por causa dos cargos, né, que aí não só absorve o PT, mas o PCdoB também. E nós não podemos esquecer que a atual deputada Jandira Fegali foi secretária do Eduardo Paes na gestão anterior. E a Benedita da Silva, né, que ela se orgulha de dizer negra favelada, quando na verdade ela se joga contra todos os negros favelados, foi secretária do Sérgio Cabral, do corrupto Sérgio Cabral. Essa situação mostra também que a aliança montada nacionalmente, aonde o Temer, né, que agora está dando, na verdade, todo um jogo via o Senado, já foi na Câmara, né, para votar o impeachment da Dilma, foi vice da Dilma em 2 mandatos. Portanto, o PT também é responsável por esse senhor estar aí. Essas tais alianças, né, e que o povo vai dar a sua resposta nessas eleições. Cansado de ser explorado, cansado de ser enganado, porque não dá mais para nós pegarmos um país que produz riquezas, mas endivida os municípios, os estados e o governo federal. E agora, o Temer, né, que mais parece um mordomo de filme de terror, né? Não é certo? Aquela cara cínica dele, não é certo? Esse senhor quer votar reforma da Previdência para ampliar o tempo que as pessoas têm que trabalhar para se aposentar. Cínico. E é cínico porque ele se aposentou com 55 anos, com um salário que recebe dessa aposentadoria de R$35 mil por mês. Mas os trabalhadores vão dar a sua resposta. E já começou no domingo em Copacabana, com um ato com 6 mil trabalhadores, cansados de tudo isso. Dia 16 agora, nova mobilização dos trabalhadores. E nós esperamos que as centrais sindicais, como a CUT, a CTB, né, se preparem, na verdade, para nós, junto com todos os trabalhadores, fazermos uma greve geral nesse país, pararmos esse país de ponta a ponta, porque é assim que nós vamos derrotar a política do imperialismo que vem sendo implementada nesse país desde o governo FHC, passando pelos 2 governos de Lula, o primeiro da Dilma e o segundo que agora está em discussão. O que nós queremos colocar é que a resposta nossa não vai ficar, na verdade, esses senhores impunes. Nós vamos demonstrar que o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Boston, que o Lula trouxe ele para dirigir o Banco Central, correto? E que defendeu ele no ano passado para ser ministro da Fazenda da Dilma.
E o Temer, atendendo o pedido do Lula, colocou Michel Temer como ministro da Fazenda. Para quê? Para continuar atacando os interesses dos trabalhadores. Por isso nós estamos aqui dizendo, na verdade, que o nosso posicionamento com relação à situação é de organizar a classe trabalhadora para dar uma resposta a esses senhores que vêm massacrando a classe trabalhadora durante décadas e agora, mais profundamente, porque nós não daremos sossego, porque foi necessário um juiz determinar que não podia haver repressão nos estádios, nas arenas contra o Temer. Muitos trabalhadores foram presos porque não puderam nem ostentar a camisa do Fora Temer. Correto? Mas ele vai ser colocado para fora justamente pela mobilização popular. É isso que nós queremos dizer aqui, e que com uma greve geral nós vamos ampliar o desgaste desses governos, porque não é só o governo federal, é aqui do Rio de Janeiro e outros estados que estão aí falidos para poder, na verdade, beneficiar empresas que não geram emprego, mas se beneficiam com isso. É o caso do governo do estado do Rio de Janeiro, onde professores e profissionais da educação passaram em greve durante 5 meses, e agora o Dornelles do PP, substituindo o Pezão, que está doente, para aplicar uma política que ataca os trabalhadores, mas beneficia essas empresas. E é nesse sentido que nós estamos aqui fazendo a nossa intervenção. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador professor Rogério Rocal, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Edson Zanata, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o que me traz a esta tribuna depois de um recesso é a questão da segurança. Campo Grande, mais uma vez, venho falar de Campo Grande, bairro onde eu moro, tem sofrido com a falta de segurança. Parece que essa fala é antiga, parece que no primeiro semestre alguém já ouviu falar desse tema, parece que ano passado, o ano todo, foi ouvido a mesma coisa, e é verdade. Estamos aqui desde o ano passado falando sobre a falta de segurança no bairro de Campo Grande. O modismo de hoje, onde as crianças pegam seus aparelhos celulares e começam a procurar o Pokémon, em Campo Grande, o cidadão começa a procurar o policial. A cada esquina, o cidadão procura: aonde está o policial que deveria estar ali? E aí, o que fica bem evidente, senhor presidente, é que na semana que a tocha olímpica passou pelo bairro de Campo Grande, eu nunca vi tanto policial. Tinha polícia para dar de 10. A cada esquina havia um patrulhamento. Junto à tocha haviam mais de 100 homens correndo junto à tocha. Tinha guarda municipal, tinha Força Nacional de Segurança. Campo Grande, pelo menos um dia, ficou seguro por conta da tocha olímpica. Então o apelo aqui hoje é para que a tocha olímpica volte para Campo Grande. Nós queremos que todos os dias a tocha olímpica passe pelas ruas de Campo Grande. Todo dia. Para que de fato a população se sinta segura. É uma vergonha. O governador era o governador Cabral, foi para o governador Pezão, passou para o governador Dornelles, e a segurança está cada dia mais fragilizada, tenho certeza, no estado do Rio de Janeiro, mas em especial modo no bairro de Campo Grande. E aí, senhor presidente, as redes sociais não perdoam. E não tem que perdoar. Que hoje, graças a Deus, todo mundo tem acesso
as redes sociais, a informação. Então hoje eu recebi uma mensagem assim: olá Rogério, boa noite. Hoje não, no caso ontem. É o seguinte, aqui no caminho do partido, que é um subbairro de Campo Grande, ultimamente aconteceu um assalto com a mãe de um colega meu. Ele falou que levaram tudo, até as bolsas de compra. Poxa. O ladrão está se sentindo tão confortável de roubar, que ele agora não quer saber o que tem para ser roubado, não. Se tiver uma sacola de legume, ele vai levar. Não vai acontecer nada. E continua. Ainda brinca. A crise atingiu também os assaltantes. E pessoas estão dizendo que está também rolando um assalto na Estrada dos Caboclos. E lá, na Maratá, que é o bairro São Jorge, agora à noite, eu também vi que ladrões levaram compras e também umas frutas no mercadinho existente. E o cara falou que tem um Gol geração 3 rodando o bairro do Rio da Prata e Lameirão Pequeno para assaltar. Rogério, as pessoas do caminho do partido todas já sabem disso e estão com medo de sair às ruas. Estão com medo de sair às ruas depois das 20 horas. Eu acho, tomara que o Senhor nos ajude. Quem sou eu? Coitado do Rocal. Coitado do Rocal. Se o governador do estado não resolve isso, se o secretário de segurança não resolve isso, o que a gente pode fazer é usar a nossa voz aqui para chegar aos ouvidos do governador, do secretário de segurança, para dar conta dessa segurança no nosso estado, em especial no bairro de Campo Grande. Outro relato. No dia 27 de julho, por volta de 20 horas, 2 homens armados assaltaram 4 mulheres também no caminho do partido, no Rio da Prata, em Campo Grande. Os 2 estavam em um Palio, rebaixado, cujo número da placa as vítimas não conseguiram anotar. Todos os pertences das vítimas foram roubados. O caso foi registrado na 35ª DP. Moradores informaram que um veículo com as mesmas características rondava a região nos últimos dias. O local aproximado do delito fica próximo à padaria tal. Ou seja, todo mundo já sabe da história dos mesmos assaltantes que passam em Campo Grande, nas mesmas ruas, nos mesmos horários. Muda-se comandante, assume um comandante novo, mas o problema continua o mesmo. Por que será? Porque não tem policiais suficientes para dar conta desse absurdo que é a insegurança em Campo Grande. Tem mais. Boa tarde. Por favor, não quero ser identificada. Outro relato. Acabei de presenciar um assalto nos pontos próximo à estrada do Cachamorra, altura do Santa Mônica. Passei por eles umas 3 vezes. O cidadão consegue identificar o rapaz que está lá para assaltar, mas a polícia não consegue. Passou 3 vezes. Foram pela Cachamorra, depois pela estrada do Cabo Sul, sentido Rio da Prata, e depois voltando sentido Campo Grande. Podem ter voltado para Cachamorra. 2 miliantes numa moto, 125, placa tal, essa identificou a placa. Piloto blusa verde, um colete fluorescente de mototáxi, o carona de roupa comum, blusa estampada. Fiquem todos atentos. Poxa. Governador Dornelles, governador em exercício, olha para Campo Grande. Não é possível que o governador Dornelles não consegue ouvir a reclamação do bairro de Campo Grande. Todo dia está tendo assalto. Não é possível que o secretário de segurança não se digne a olhar para Campo Grande com respeito. Ou vai olhar só quando a tocha passar pelas ruas principais? Então, senhor presidente, esse era o primeiro relato. O segundo relato é sobre transporte público. Imagina vocês que na semana passada
Isso aqui parece brincadeira. Uma moradora mandou pelo WhatsApp essa mensagem. Boa noite, vereador. Poxa, sei que é difícil, mas os ônibus aqui no nosso bairro, vou te contar, está uma bagunça. Esse fiscal parece que faz de brincadeira. Todos os dias essa hora, na verdade, acredito que está acontecendo também em todos os horários, pela manhã também. Agora há pouco, fiquei aguardando 40 minutos no terminal rodoviário de Campo Grande. Fui falar com o fiscal e ele disse para eu aguardar. É um absurdo. Aí, recebi essa mensagem, mandei para quem é de direito. Quem é responsável pelo consórcio Santa Cruz? O nosso coordenador, de nome José Antônio, que deveria bem conhecer a nossa região, senhor presidente, que o senhor também atua em Campo Grande. Pois bem, mandei para o coordenador 21 horas e 59 minutos. Seu coordenador, observe com atenção o relato da moradora. Aí contei para ele o episódio. Isso aconteceu ainda há pouco, na rodoviária de Campo Grande. Encaminhei cópia para o subprefeito. Enfim, rogando providências urgentes de respeito ao serviço aos usuários. Sabe o que ele me respondeu, senhor presidente? Senhor José Antônio? A empresa foi informada da péssima atuação do operador. Aí eu perguntei a ele, isso já às 23 horas e 13 minutos. Só isso? E sabe qual foi a resposta? Para um vereador dessa cidade do Rio de Janeiro, morador de Campo Grande, que relata um problema que deveria ser fiscalizado por eles, também por mim, que a minha função é fiscalizar, ele respondeu assim, ó, essa hora, o senhor quer que eu faça o quê? Olha, a resposta de quem deveria dar uma satisfação, deveria, de fato, responder aos usuários de Campo Grande. Essa hora, o senhor quer que eu faça o quê? Eu quero, sabe o que, senhor presidente? Que ele faça uma carta pedindo exoneração. Se é esse o conselho que ele quer de um vereador, eu quero que ele assine a demissão dele. Eu quero que ele repasse a caneta para quem de fato possa sentar lá e responder ao cidadão de Campo Grande que fica sofrendo 9, 10, 11 horas da noite por falta de um transporte digno. Essas, senhor presidente, seriam as minhas colocações nessa tarde de hoje. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Política se faz com símbolos, com mensagens. O atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, produziu nos últimos dias pelo menos 2 símbolos, 2 imagens que eu gostaria de destacar nesse meu discurso. A primeira mensagem do ministro está contida num vídeo que eu gostaria que fosse reproduzido, por favor. Essas imagens são do último dia 22 de julho, em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. Aí está o ministro da Justiça indo destruir uma plantação de maconha com o seu facão. Realmente, agora a maconha vai acabar no Brasil. Essa imagem, ela é simbólica. Ela representa um retrocesso. É a imagem de um retrocesso. É a imagem de um ministro querendo vender para a opinião pública que é possível enfrentar
os problemas das drogas através da repressão, da destruição de plantações de maconha pelo Brasil e pelo mundo. Eu não sei se o ministro estava usando um facão, uma espada, o que era aquilo ali, né? Mas, tão difícil quanto o ministro conseguir acabar com aquela plantação sozinho ali, com aquela espada, é a política proibicionista funcionar. Queria dialogar com o ministro. A sociedade tem debatido a política de proibição da maconha ou de outras drogas é uma política absolutamente falida. O ministro produzir essas imagens para sinalizar que ele vai investir duramente na repressão ao tráfico de drogas é a contramão do que a sociedade vem debatendo no Brasil e no mundo. A proibição das drogas não funciona em nenhum lugar do mundo. E não é por falta de investimento. Eu já citei aqui várias vezes o dado, senhor presidente. Os Estados Unidos gasta $600 por segundo para reprimir o tráfico. Tem mais de 1,5 milhão de estadunidenses encarcerados, acusados de tráfico ou de uso de drogas. E eles têm a população que mais consome drogas ilícitas no mundo. Pelo menos 42% da população dos Estados Unidos consome drogas ilícitas. No Brasil, é em torno de 7% os consumidores de drogas ilícitas. A proibição, o que ela faz é produzir violência entre os grupos armados, porque todo negócio ilegal é disputado na bala. Se existe um negócio que o negociante não pode fazer, tirar alvará e contar com a segurança pública, ele vai disputar esse negócio à bala. Produz violência do Estado contra os grupos estigmatizados como traficantes. Não são contra os verdadeiros traficantes, os barões das drogas, esses ficam intocados, estão intocados até hoje. O mercado financeiro que lava o dinheiro das drogas nunca recebeu uma punição no Brasil, pouquíssimas punições no mundo contra o sistema financeiro por lavagem do dinheiro das drogas. Não funciona, produz violência, produz corrupção, produz um mercado fora de controle. Eu não defendo a legalização das drogas, porque eu acho que as drogas não sejam perigosas, possam provocar, assim, danos sérios a uma série de pessoas. Nem a maconha, eu defendo a legalização da maconha por achar que a maconha seja menos perigosa. Ao contrário, é por reconhecer o perigo, que eu acho que a sociedade tem que regulamentar o uso de drogas, a produção e a distribuição das drogas. E a única maneira de controlar, de regulamentar, é se houver legalização. Então, bola fora do ministro, além das cenas serem meio ridículas, né? Tudo bem, não superou o Collor, que passou mal, não sei se vocês lembram, foi lá queimar maconha, acho que em Volta Redonda, e passou mal com a fumaça, ficou tonto, caiu, né? Além da imagem ser um pouco ridícula, ela é um símbolo de um retrocesso da visão do Ministério da Justiça sobre a política de drogas no Brasil. Segunda imagem do ministro da Justiça, essa também gravíssima. O ministro da Justiça, um constitucionalista, um jurista que é referência bibliográfica nos cursos de direito do Brasil, deu uma entrevista coletiva defendendo a prisão de manifestantes nas arenas olímpicas. Um ato de má-fé do ministro. Um constitucionalista não tem o direito de defender que uma lei ou um contrato prevaleçam sobre a Constituição. A Constituição não proíbe manifestações políticas em arenas esportivas. Ponto. Nenhuma lei, nenhum contrato pode restringir a liberdade de expressão além do que a Constituição restringe.
E a Constituição faz apenas duas restrições: a restrição contra os discursos de ódio e a restrição contra o anonimato. Nenhuma outra restrição pode ser imposta à liberdade de expressão ou a qualquer liberdade, a não ser pela Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, jurista, sabe muito bem disso. Então está se comportando como um ministro ditatorial, um ministro que vai legitimar, corroborar, fortalecer a violação do direito constitucional que ele conhece muito bem. Evidentemente que um governo que nasce de um golpe que fere a Constituição não tem compromisso com a Constituição, e o ministro Alexandre de Moraes deixou muito claro nessa entrevista, ao defender a violação da Constituição, ao defender a prisão de manifestante dentro das arenas. Há resistência, inclusive no judiciário, e hoje nós temos uma liminar que restabeleceu a liberdade de expressão dentro das arenas. Mas, vejam só, logo depois da divulgação dessa liminar, voluntários, aí não foi a Força Nacional, voluntários das Olimpíadas agrediram manifestantes dentro de arenas olímpicas, violando a liberdade de expressão e a Constituição. Mas a resistência prossegue. Vamos continuar resistindo a essa guerra às drogas, que é uma verdadeira guerra aos pobres, que não combate o tráfico, mas que serve principalmente para a criminalização da pobreza. E vamos defender a liberdade de expressão e as liberdades constitucionais contra qualquer ministro, presidente, papa ou deidade que queira atacar o nosso direito constitucional. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador, professor Rogério Rocal, eu retorno a essa tribuna após vossa oratória no que diz respeito à circunstância pontual da segurança pública na nossa Zona Oeste. A Zona Oeste sertão, não a Zona Oeste litoral, porque a Zona Oeste litoral está bem policiada, salvo o maior juízo. Agora, a Zona Oeste sertão, aquela que começa na escuridão da Avenida Brasil no passado, de Guadalupe a Santa Cruz, a Sepetiba, ao Jesuíta, Canto do Rio, essa continua do mesmo jeito. Nós sabemos, senhor presidente, porque eu e Vossa Excelência já tivemos em reuniões com comandos de OPMs, comandos de unidade policial militar, não que seja uma atribuição específica de prerrogativa nossa com o mandato de parlamentar municipal, mas em razão do descaso, da omissão do Legislativo Estadual, que deveria fazer o seu papel de casa e assim não faz, nós temos ido a unidades militares e temos constatado que não adianta um batalhão ter 580 homens no seu efetivo, mas só trabalharem 208, 210 policiais militares que fazem o policiamento ostensivo nas áreas circunstanciais de seus respectivos batalhões, porque um quantitativo considerável do seu efetivo está de licença prêmio, outros estão de férias, outros estão de licença médica, e um quantitativo bem considerável estão readaptados, não podem exercer a atividade fim, que é o patrulhamento ostensivo, que a Polícia Militar de todos os estados, a nossa do Rio de Janeiro, deveria estar sendo feito. Na última reunião do Conselho de Segurança, eu venho falando sobre isso há algum tempo, Vossa Excelência é testemunha, mas parece, tomara que saia do papel, porque no papel, segundo foi manifestado, já estaria saindo a circunstância da implantação
do 40º do outro lado da linha do trem. Quer dizer, Campo Grande, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Santa Cruz é dividido por um lado e pelo outro em razão da faixa da linha do trem. Graças a Deus não é a faixa de gás. Então, senhor presidente, a gente que convive no dia a dia, alguns parlamentares dessa casa que enfrentam esses 50 quilômetros da Avenida Brasil, nós conhecemos a dor, o sofrimento e a angústia de milhares e milhares de pessoas que têm que usar essa rodovia Mário Covas, né? Ou mais conhecida como Avenida Brasil. E aí, é triste uma realidade que a gente vê, senhor presidente. Quando você vem pela orla marítima, principalmente nesse momento olímpico, você vê em toda a orla milhares de fuzileiros navais ostentando armas de guerra, fuzis. Os fuzileiros navais que estão na orla marítima da cidade do Rio de Janeiro estão ostentando arma pesada. Eu fico imaginando, que eu entendo que de repente aquelas armas devem estar desmuniciadas, porque se imagina numa possível perseguição no meio de milhares e de milhares de banhistas, nossos, carioca, porque é normal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a praia está tão cheia como sábado e domingo nessa nossa orla, mas agora está muito mais, senhor presidente, turistas do Brasil e turistas do mundo, e os fuzileiros navais, soldados com 18, 19 anos de idade, ostentando arma de guerra, nas calçadas, no calçadão de Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo, Flamengo, enquanto o Exército está com alguns veículos blindados em alguns pontos, patrulhando a Avenida Brasil, a Martin Luther King Jr., a Suburbana, né, também conhecida como Dom Helder Câmara. Então, na verdade, senhor presidente, eu ontem, quando eu estava indo embora, ao passar na Avenida Brasil em alguns trechos, mas principalmente ali na saída para Rocha Miranda, ali nos fundos da Pedreira, 2 policiais militares com as suas costas viradas para a comunidade, virado para a Pedreira, com a atenção voltada ao fluxo da Avenida Brasil. E o próximo que eu encontrei foram os militares do Exército lá na saída de Ricardo de Albuquerque. Esses policiais militares que estão vindo, alguns da Baixada, foram até proibidos por decisão judicial, ou vindo da região da Costa Verde, do interior do estado, expondo a sua vida, expondo a sua própria vida na iminência de ser eliminado. Vou conceder aí a parte ao nosso nobre vereador César Maia, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. É muito rápido, né? É só lembrar que as 2 medalhas de ouro que o Brasil ganhou são de sargentos. A menina sargento da Marinha e o atirador, né, assim que se diz, sargento do Exército. O trabalho que as Forças Armadas estão fazendo. E da equipe do Brasil, 400 e tantas pessoas, 1/3 delas são das Forças Armadas, que procuram ajudar o esporte assim. Acho que seria que a imprensa tinha que realçar mais isso. Aquela menina é sargento da Marinha, deve ganhar quanto? 6 mil, 7 mil? E o rapaz, sargento do Exército, deve ganhar quanto? 6, 7 mil? E tem um treinamento permanente. Apenas isso. Senhor presidente, senhor vereador, inclusive, eu, data vênia, vou fazer aqui uma manifestação, que pelo menos eu vi na rede, né, de que o rapaz estaria até na ameaça propensa de perder a medalha, porque no momento de receber ele prestou a continência oficial, né? Quer dizer, umas aberrações que a gente vê, mas o meu temor, senhor presidente, já que Vossa Excelência manifestou aqui a questão da segurança pública, é que, pelo menos com aquela manobra do nosso governador do estado do Rio de Janeiro, então o governador Donelli, né, numa condução de um fato sui generis na cidade,
decretou estado de calamidade, aí veio um dinheiro específico para atender a segurança pública. Os servidores ligados à segurança pública para resguardar a integridade e a vida de milhares e milhares de turistas, né, que estão na nossa cidade. Essa verba veio com essa finalidade, mas aí ela acabou suprindo a folha de pagamento dos funcionários do Estado. Eu quero saber, depois que acabar a Olimpíada, como é que vai ficar a situação da segurança pública nesse Estado? Até porque, nobre vereador César Maia, até o chefe-geral da segurança da Olimpíada foi vítima de uma tentativa de assalto com uma arma branca. Quer dizer, o chefe da segurança foi abordado. O crime só não foi consumado porque um dos seus seguranças eliminou um dos meliantes. Então, o meu temor, senhor presidente, no que diz respeito à área de segurança pública, eu acredito que o nosso, nobre secretário estadual de Fazenda, com essa ajuda que veio de Brasília, pode ter acalmado um pouco e está fazendo caixa para continuar essa circunstância aí, porque é lamentável. A gente está esperando o regresso do governador titular desse estado, que Deus restabeleça a sua saúde, Luiz Fernando de Souza, carinhosamente Pezão, porque eu tenho falado aqui que o Rio de Janeiro tem sido governado por 2 governadores e a gente tem um temor muito grande, mas para todo o funcionarismo público, para todos, de todas as classes, de todos os quadros, mas há um temor muito grande, senhor presidente, sabe por quê? A imprensa, de um modo geral, tem consignado assim, tipo 20% de suas matérias para os resultados olímpicos. Os fatos que estão ocorrendo na cidade, na Baixada, na Zona Oeste, por aí em diante, não estão sendo divulgados, ou quando são, é uma coisa muito tímida. Quando terminar isso aí, é que nós vamos saber quantas pessoas efetivamente foram executadas no estado, quantas desapareceram, tomou Doril, sumiu. Então, só depois é que nós efetivamente vamos saber. E eu quis só corroborar com a sua fala no tocante à questão de segurança pública, porque, de um modo geral, essa estratégia de lotar esses jovens que estão saindo de formação da Polícia Militar em UPP, que já ficou constatado que foi um programa, um projeto que não deu certo. Os batalhões estão com seus efetivos reduzidos e as UPPs continuam com barricadas como nós estivéssemos no Vietnã, como se nós estivéssemos em Saigon, como nós estivéssemos na faixa de Gaza, com barricadas na frente de suas unidades operacionais. Não deu certo, Era isso que eu queria desabafar na data de hoje, senhor presidente. Novamente, obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, presentes aqui na Câmara Municipal ou nos acompanhando dos seus gabinetes, cumprimentar também os que estão nas galerias e que certamente estão no Rio de Janeiro acompanhando os Jogos Olímpicos. Para os que vêm de outros países, começo a minha fala: Stop coup em Brasil. Paremos o golpe no Brasil. Eu quero aqui, nesse início da minha fala, eu quero ler uma carta direcionada ao senador Cristóvão Buarque, feita por intelectuais. Antes disso, no entanto, queria lembrar que o vereador Edson Zanata, que me antecedeu, falava dos atletas, e o vereador César Maia, muito corretamente, lembrou que os 2 atletas, a menina que ganhou medalha de ouro e o rapaz que ganhou medalha de prata, eles são das Forças Armadas. E é bom lembrar, é sempre bom a gente dar o crédito ao autor das obras de arte, lembrar que esta é uma expertise de um governo que olha para os pobres. Porque se fosse o governo
que hoje, de maneira interina e golpista, assume o país, certamente os pobres não teriam o espaço que tem nas Forças Armadas, porque essa é uma determinação da presidenta Dilma em 2011, quando criou o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódium, e determinou a entrada nas Forças Armadas, porque há um mecanismo na legislação brasileira que permite isso. Então é bom a gente lembrar, dar o crédito à presidenta Dilma, que foi quem inseriu esses atletas empobrecidos, com dificuldades de sua manutenção, de seu treinamento nas Forças Armadas, e que deu a eles condições de chegar onde chegaram. Mas eu queria, depois de fazer essa ressalva, ler uma carta escrita por diversos intelectuais ao senador Cristóvão Buarque. Os sonhos humanos é que justificam as vidas humanas. Por isso essa matéria invisível, como alicerces de orvalho, que sustenta e prefigura os passos com que desenhamos nosso destino, resiste. Resiste como uma luz acesa em cada escolha com que a história nos interpela e nos cobra depois por cada escolha feita. Os segmentos democráticos da sociedade no Brasil e no mundo voltam os olhos para o Senado Federal neste agosto de 2016 para acompanhar o julgamento final da presidenta eleita Dilma Rousseff. Rigorosamente, chegamos a este agosto, quando ocorrerá o desfecho do processo, sem que nenhuma instituição da República sustente a acusação inicial. O crime de responsabilidade que teria sido cometido pela presidenta eleita Dilma Rousseff. A acusação ruiu. Nem a própria assessoria técnica do Senado, nem o Ministério Público Federal lhe deram suporte. Não restou nada de pé. Na verdade, as pessoas já nem se lembram mais do que ela está sendo acusada. Outros preferem não se lembrar. Se não houve crime de responsabilidade, tal como tipificado na Constituição da República, cumpre buscar outras razões. As medidas anunciadas nesta longa interinidade que se aproxima dos 90 dias e já parece eterna, contribuem por si mesmas para esclarecer. O programa exposto pelo governo interino não é outro senão aquele que foi derrotado em 4 eleições sucessivas. Ora, o governo interino não pode sequer ter programa próprio. É interino, é substituto, é provisório. Portanto, está agindo como se interino não fosse. Ou seja, atropela as instâncias de julgamento. O Senado Federal, ao qual pertence Vossa Excelência e a Suprema Corte. É dessa forma um governo usurpador. Se apropria de forma indevida de um poder conferido democraticamente pelo voto à presidente afastada. No conteúdo e na forma, afronta a soberania popular e as instituições a quem a Constituição atribui a condução do processo. Trata-se, portanto, de um governo golpista. Os signatários dessa carta aberta militaram ao seu lado, travando batalhas em torno de bandeiras democráticas, os programas Bolsa Escola, Saúde em Casa, Paz no Trânsito, Temporadas Populares e outros. E seguem acreditando naquele sonho humano que justifica vidas. Não há invenção mais imperfeita nem mais generosa como forma de governo do que a democracia. No entanto, desta vez, nos demos conta de sua ausência entre nós. Nós todos e o Senhor sabemos que as elites brasileiras não se distinguem por estimar o que as constituições ocidentais definiram como soberania popular. Sabemos também que lançaram a mão do golpe de Estado todas as vezes em que verificaram sinais de emergência dos setores populares escravizados na colônia e no império, saqueados, reduzidos à extrema pobreza, mantidos à margem de qualquer oportunidade de alcançar uma vida digna ao longo da mal chamada República, proclamada no fim do século XIX e nunca efetivamente construída. Neste momento, assistimos estarrecidos e indignados, em pouco mais de 60 dias à frente de um governo interino, um extrato político abjeto,
que envergonharia os traficantes de escravos do século XIX. Assumir uma ofensiva contra a soberania nacional e contra os direitos sociais conquistados a partir da Constituição de 88, fazendo com que o Brasil retroceda à barbárie da apartação social, denunciada pelo Senhor em seus livros e ao longo de sua vida pública. Há certos olhares do passado que se perpetuam na história, porque foram capazes de projetar como desenho a nação que desejamos, e por isso mesmo nos ajudam a elucidar o presente. Não é ocioso indagar como reagiriam Paulo Freire, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro diante dos rumos tomados pelo Ministério da Educação do governo interino, orientados agora por uma gestão privatista e inspirada pelas reflexões da Escola Sem Partido, defendida por um ilustre educador que até pouco tempo dedicava seu talento pedagógico ao ensino em estúdios de gravação de filmes pornográficos. Como em outros momentos de crise política no Brasil, teremos agora em agosto aqueles senadores que, inspirados no perfil de Auro de Moura Andrade, buscarão alterar os ponteiros do relógio do Congresso para declarar vago o cargo de presidente da República. Imaginam eles, com esse gesto, alterar os tempos da história, da memória e do esquecimento. Outros vão preferir a inspiração de Teotônio Vilela no final de sua vida, pouco antes de se desatar o mais impressionante movimento de massas já visto na sociedade brasileira, a campanha das diretas já. Não temos outra saída senão uma representação política capaz de reorientar a vida deste país. É quase que algo milagroso, é como se eu estivesse falando de coisas messiânicas, mas é assim mesmo que está vivendo hoje o brasileiro. Se alguém ainda hoje vai para a urna votar, vai sobretudo tocado deste sentimento messiânico, da existência de uma mudança que ele não concebe. Como não dá para concretizar exatamente, não sabe ainda por que aquele voto vai ter alguma valia. Mas ele vai votar, o brasileiro vai votar, vai definir a vida deste país. Romper com este princípio básico, o voto. Romper com a soberania popular reconquistada a partir de 88. É disso que vai tratar o Senado Federal ao definir sobre o impedimento sem prova de crime de responsabilidade da presidenta eleita com 54 milhões de votos, Dilma Rousseff, no julgamento de agosto. A história nos dirá quais serão as consequências. Com seu voto, o senador Cristóvão Buarque, no julgamento final do Senado da República, sobre se há ou não consistência nas acusações que se oferecem contra Dilma Rousseff, o Senhor trilhará o caminho da cinza, da abjeção e, por fim, do esquecimento que dissolveram a figura de Auro de Moura Andrade, ou, ao contrário, reforçará a luz que a coragem de Teotônio Vilela acendeu no declínio da mais feroz tirania que vivemos na história de nosso país. Senador Cristóvão Buarque, a história o interpela com os olhos dos cidadãos que buscam pela justiça. Assinam este manifesto acadêmicos de diversas universidades intelectuais, Brasil afora. Senhor presidente, queria fazer a leitura desta carta aberta, construída diretamente para o senador Cristóvão Buarque, e queria, depois de fechar a leitura desta carta, dizer daquilo que é minha convicção. Ontem, numa praça do Rio, uma moça me disse assim: Raymond, se eu tiver presente a um julgamento do assassinato do meu irmão, e no meio do caminho eu descobrir que aquele que está sentado no banco dos réus não é culpado pela morte do meu irmão, se tiver oportunidade, eu direi ao juiz: este homem que é acusado da morte do meu irmão é inocente. E eu disse para ela: os 81 senadores que estão sentados nos bancos no Senado Federal têm plena consciência
plena consciência de que não há crime de responsabilidade que pesa sobre a presidenta Dilma. A diferença entre você e eles, ou alguns deles, a diferença é o caráter. A diferença é a disposição de ser ética com as suas posições interiores. Nós não podemos levar por os bancos dos réus, continuar nos bancos dos réus, aqueles que não consideramos que são culpados. Caso contrário, nós não estamos condenando, estamos condenando a nossa própria consciência. É isso que se avizinha neste agosto de 2016. Presidente do Senado, presidente do STF, os outros 80 senadores, presidente da Câmara dos Deputados, filho do nosso vereador aqui, os deputados em Brasília, todos, o vereador aqui, os outros vereadores aqui dessa casa, todas as pessoas lúcidas desse país têm consciência clara de que nós estamos tratando de um golpe. E esse golpe não é contra a presidenta Dilma, nem contra o Partido dos Trabalhadores, é contra a democracia. Mas alguns passarão nos livros da história, outros serão deixados na lata do lixo da história. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, caros colegas. Eu venho a essa tribuna hoje, na verdade, nem é para responder a um fato que aconteceu envolvendo um colega, mas ele é mais, na verdade, preventivamente um esclarecimento, antes que isso acabe virando, vamos dizer assim, um boato e atrapalhe, né, planos e andamentos, aí não só meus, mas de várias categorias da educação. Um conjunto, na verdade não foi só né, um conjunto de professores e professoras, hoje de manhã, enviou um texto para os WhatsApp, tanto para o meu WhatsApp como de vários assessores, que estaria sendo enviado para eles assinado Equipe Renato 5, que aliás é um vereador por quem eu tenho muito apreço nessa casa, apesar de discordar frontalmente das suas ideias socialistas, mas enfim, respeito, é um vereador muito preparado. Mas isso me causa muita estranheza. Eu não venho aqui, repito, para rebatê-lo, eu venho apenas buscar esclarecer antes que isso vire boato até para os colegas, né? Ele começa o comunicado assim, que foi enviado a grupos de WhatsApp. Plano Municipal de Educação é colocado na pauta de votação da Câmara, mais uma tentativa de golpe do governo. Sem aviso prévio e garantia de mais discussões, o vereador Paulo Messina, e aí me apresenta, ex-PMDB, atual prós e base aliada do governo, incluiu o plano para votação em plenário. Ora vejam, primeira coisa, desculpe começar de forma descontraída, mas há um erro grave em quando se fala de educação, começar partidarizando a discussão, né? A educação é uma coisa, é um tema que não deve ser partidarizado, é um tema geralmente de Estado, ele não pode ser um tema ligado a governo. E essa ilação maldosa, né, ex-PMDB, atual prós, base do governo, é uma ilação desnecessária. Imagina se eu começasse esse discurso dizendo assim, o vereador Renato 5, que é do PSOL, partido formado por ex-petistas, partido que no Rio de Janeiro foi feito com dinheiro desviado do sindicato, que a gente já viu aquele escândalo lá com a Janira Rocha. Imagina se eu falasse isso. É uma coisa deselegante, não é, senhor presidente? A gente não abre uma discussão de alto nível dessa forma, né? Enfim, vamos nos ater aqui ao que interessa, né? O vereador fala que o governo, o golpe, deixa eu deixar uma coisa clara, e aí eu entro na parte que é o que interessa, né? O esclarecimento a todos aqui, os presentes. Em hipótese alguma interessa ao governo, e aí o vereador está redondamente enganado, em nenhum momento interessa ao governo que esse projeto seja votado. Ao governo não interessa que a polêmica envolvendo identidade de gênero, ou mesmo que as emendas que nós queiramos apresentar, que nós temos que apresentar para atender as categorias, sejam postas, porque se forem votadas, o governo teria que vetar. Então, de forma alguma interessa ao governo. A oposição não quer discutir esse projeto porque não quer perder, aí eu compreendo, não quer perder para setores
ditos reacionários que querem tirar a questão de gênero do plano. Bom, isso seria de fato um retrocesso, mas eu também questiono o seguinte: o plano de hoje, já existe hoje um plano em vigor, né? A Lei 4866 ou 5866, se eu não me engano, de 2008, é 4866, se me falha a memória, de 2008, já é o plano municipal, ela já está em vigor e não há esse texto incluído. Nada disso impede que os educadores façam esse trabalho nas escolas e já fazem, né? Quero deixar claro que meu viés, minha ideologia liberal também concordo plenamente, que sim, que esse trabalho tenha que ser feito, não pode de forma nenhuma ser suprimido do plano, né? Existem setores de fato de direita, setores conservadores, que podem sim ser maioria da casa, mas eu também gostaria de lembrar o vereador Renato Cinco, que não estava nessa casa ainda nessa época, que houve uma discussão, o vereador Carlos Bolsonaro na época colocou um projeto de lei para impedir, na verdade o que ele queria combater era o intitulado por ele, não orgulho hétero, não, era o intitulado por ele de kit gay nas escolas. Só que o projeto ficou também, além disso, tão amplo que impedia qualquer tipo de combate ao preconceito nas escolas, cartazes, campanhas, etc. e tal, mas mesmo assim seria aprovado, já havia sido aprovado em primeira discussão. E dos 51 vereadores presentes, muitos subiram na tribuna, porque gritar na tribuna é tão fácil. Olha, subir nessa tribuna e gritar é muito fácil, meu presidente. Fazer as coisas acontecerem aqui é difícil. Falar, aqui é a velha máxima, né? Falar é muito fácil, fazer as coisas acontecerem é que é difícil. Vários vereadores subiram aqui, gritaram, e o projeto foi aprovado. No momento que o projeto ia ser aprovado em segunda discussão, e seria, porque havia votos suficientes, teve um vereador que foi de mesa em mesa, de bancada em bancada, colheu a assinatura, colocou emenda, retirou o projeto de pauta e atravessou o requerimento de informação e congelou a tramitação. Esse vereador é justamente o vereador Paulo Messina que vos fala. Então, vos fala é bonito, né, Tiago? Vos fala. Então, obrigado por prestar atenção. Mas assim, eu acho que estudar um pouco da história, até do que houve de movimentação entre setores conservadores e liberais daqui, e é muito bem-vinda a participação da esquerda, pensando em avanços sociais, assim, né? Mas assim, você percebe na carta que ele envia para a rede, para os educadores, obrigado Antônio Sá, para os educadores, o viés que eles não sabem se livrar, né? A esquerda reclama dos fascistas, os socialistas reclamam dos fascistas e vice-versa, mas eles são iguais, historicamente são exatamente iguais. Percebe o que eles fazem, percebam o que eles fazem. Socialistas, vereador, não trabalhistas. Percebam o que eles fazem. Eles primeiro lançam um inimigo, alguém que humilha, alguém que ameaça. Observem, vai vir uma ameaça grande, o plano vai ser votado, mas calma, nós temos a solução. E aí aparece o Salvador com a solução para resgatar do problema, resgatar da humilhação que sofre aquela parte da população. É a mesma fórmula de sempre. Me decepciona de forma muito... eu realmente fico muito triste com isso. Acho que é um vereador Renato Cinco, um vereador extremamente preparado, com quem eu tenho um diálogo muito bom. Aliás, sentamos cadeira a cadeira, né? Eu sento à esquerda dele, veja só, deveria ser ao contrário. Mas nós já tivemos trabalhos conjuntos, inclusive com a equipe dele, né? A gente trabalhou logo que ele entrou aqui, nós trabalhamos em relação ao PROINAP, né? O Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas, nós conseguimos conciliar emendas para colocar o projeto para votar, e nós colocamos o projeto para votar, e nós aprovamos o projeto. Eu acho que, em um determinado momento, é importante que a gente saiba separar o que é o desespero pré-eleitoral do trabalho aqui dentro, do trabalho técnico, do trabalho que nós somos pagos e nós aceitamos a missão de fazer. Por que coloquei esse projeto e vou insistir sim, não querendo governo ou querendo governo?
Vou insistir em aprovar porque neles estarão as metas. E nessas metas colocaremos os anseios das categorias de educação. Vereador, aceite fazer uma reunião, eu chamarei. Nós fizemos com milhares de servidores no meio de junho, dia 11, 12, se não me falha a memória. Milhares, de 8 categorias. Todos foram unânimes em pedir que colocassem as suas emendas, os seus anseios, os seus pleitos, como forma de emenda no plano. Essa foi uma posição tirada dessa reunião de milhares. Não há como ignorar. Se o seu medo é o mesmo que o meu. Não pode haver retrocesso para a direita conservadora de tirar avanços de educação. Não pode. Enfim, fica então o convite para que, em vez da gente fazer isso de forma sorrateira, mandando mensagem por trás, tentando mobilizar contra, vamos sentar e tentar achar um caminho que atenda as categorias de educação e que atenda os anseios de todos, lutando contra o retrocesso. Não precisa a gente ter um embate se nós pensamos, pelo menos neste quesito, da mesma forma, né? Só um último ponto, para concluir, senhor presidente. Nessa mensagem o vereador também aproveita, ou a equipe do vereador também aproveita para fazer propaganda das emendas colocadas por ele no plano. São emendas, muitas delas são muito boas, são emendas que possibilitam a alfabetização, a autonomia pedagógica da unidade, entre outras. Mas tem algumas que têm que ser discutidas também, aí eu gostaria muito de discutir, até porque eu sou presidente da Comissão de Educação dessa casa, assim como o vereador também é membro da Comissão da pessoa com... Não, perdão, é da Direitos Humanos, não é isso? Veja só, tem um item que ele fala que as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento devem ser avaliadas por sua idade cognitiva. Pelo amor de Deus, isso é idade média. Aí, eu não acredito que um educador possa ter escrito idade cognitiva, né? Só falta também defender internação manicomial. Isso é um absurdo, é uma aberração falar em idade cognitiva, né? É uma decepção isso. Tem outra emenda que fala sobre educação, tem que dar plano de carreira para educação básica e superior. Nosso âmbito aqui é apenas o ensino fundamental e educação infantil. Educação básica inclui inclusive ensino médio, está errado tecnicamente também. Realizar a eleição de diretores a cada 2 anos, isso aí tem que estudar também um pouco da história da rede. É uma conquista fazer a cada 3, justamente para não coincidir com eleições municipais, justamente para não ter influência política sobre as eleições, né? E, enfim, vários outros errinhos menores, como, por exemplo, tem um que fala garantir o cumprimento da lei de 1/3 do planejamento. Isso aqui já é lei, inclusive foi colocado, tem que ser cobrado, é lei, inclusive, no plano. O afim aqui é separado, tá? Não é junto, não. Mas, enfim, tem várias coisas que têm que ser corrigidas aqui. E eu, sinceramente, acho que há roubos de momento e é um momento crítico, enfim, de fim de mandato. Não quero que isso crie nenhuma rusga. É um vereador que eu respeito muitíssimo, já disse a ele diretamente. Eu acho que quando nós fomos votar aqui a questão do novo piso de nível médio para a agente de educação infantil, antigo auxiliar de creche, fomos votar a questão do PEI de 40 horas. Naquele dia ele foi contra, porque o sindicato era contra, e foi o único vereador, quer dizer, todos da base do sindicato saíram, tentaram boicotar a sessão, mas depois que a sessão foi ter, ficaram e aplaudiram. Ele foi o único que foi coerente, eu falei isso para ele, né? Eu acho que você pode defender tudo, você tem que defender tudo que você queira, você está aqui legitimado para defender, agora mantenha a sua posição, e ele manteve. É um vereador que eu respeito muitíssimo e fico muito chateado com uma posição dessa pelas costas. Acho que eu não venho aqui rebater, venho aqui esclarecer para todos os colegas meu interesse. Eu quero colocar essas emendas no plano para atender as categorias, porque foi desejo delas, e convido para fazer isso irmanado com o vereador e com a sua equipe, como nós já fizemos no passado, com sucesso, como, por exemplo, no PROINAP. Nesse quesito, apesar de termos ideologias diferentes, nesse quesito nós temos pontos convergentes. Fica o convite e o meu apelo. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40.
Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Quem pediu? Vereador César Maia e depois vereador Jefferson Moura. Vereador, semanas atrás, eu consultei a Vossa Excelência se haveria a prorrogação do concurso na Câmara Municipal. Dias atrás, na reunião com os líderes, eu outra vez perguntei a Vossa Excelência se haveria prorrogação. Vossa Excelência se dirigiu, ou ia se dirigir, à doutora Tânia, pedindo que se publicasse a prorrogação. Isso. Até o dia de hoje, não foi publicado nada. Foi boa questão de ordem, Vossa Excelência, nos lembrando, será prorrogado. Agiliza esse procedimento. Vereador Jefferson Moura com a palavra. Queria apenas, senhor presidente, para registrar nessa sessão de hoje, saudar a iniciativa do Judiciário Federal que institucionalizou aquilo que já é um direito previsto na Constituição Federal, aquilo que é um direito internacional, que é o direito da livre manifestação, da manifestação individual, da manifestação que garanta a liberdade de expressão durante os Jogos Olímpicos. É evidente que pouca gente vai falar o nome do presidente Temer, porque as vaias naturalmente aparecerão. Ele é um nome que não pode ser repetido. Lembra aquele personagem do Harry Potter, né? O inominável. Mas ter o direito de expressar livremente, sejam nas arenas, nos espaços de jogos, individualmente, né? A sua opinião é algo fundamental, é um direito fundamental, uma garantia fundamental, né? No âmbito dos direitos humanos, no âmbito da liberdade, no âmbito da democracia. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de pedir a verificação de quórum dessa sessão. Solicitada a verificação de quórum. A presidência solicita aos senhores vereadores tomem assento em suas bancadas. Vou proceder à verificação de quórum. Primeira bancada. 4 senhores vereadores. Não, 4 não. 3 senhores vereadores. Segunda bancada. 2 senhores vereadores. Terceira bancada. 4 senhores vereadores. Quarta bancada. 4 senhores vereadores. Mesa 1. 14 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.